E hoje o nosso entrevistado é o doutor Geraldo Magela Pirauá, que é promotor de justiça e coordenador do núcleo do Ministério Público aqui em Arapiraca, no Agreste, né, doutor Magela, que já foi nosso entrevistado uma vez e volta a discutir com a gente um assunto muito interessante: segurança pública. É daqui a pouco. E hoje o nosso entrevistado é doutor Geraldo Magela Pirauá. É promotor de justiça e coordenador do núcleo do Ministério Público aqui em Arapiraca, em todo o Agreste. Doutor Magela, novamente a gente volta a discutir segurança pública, né? E um assunto que tomou a pauta de toda a mídia alagoana e também brasileira, né? Por que tanta violência, doutor Magela? É verdade, Mozart. O brasileiro se pergunta por que tanta violência. E o alagoano de uma forma mais particularizada. Por que tanta violência se abate sem piedade nesse estado de Alagoas? Eu diria, Mozart, que a violência presente em nosso estado é a ausência do próprio Estado em relação à segurança do seu povo. Essa ausência através de políticas públicas afirmativas na área de educação, na área social e na área da presença efetiva do Estado enquanto agente garantidor da paz. Não se vê polícia na rua, não se vê policiais em delegacias. Obviamente, há uma situação de uma ausência total de planejamento. Portanto, há uma ausência do Estado em relação à segurança no estado de Alagoas. Doutor Magela, a violência também estaria ligada ao consumo e o tráfico de drogas? É verdade, não se pode se dissociar essa violência tão assustadora, tão presente, tão perene na vida do alagoano, sem não vinculá-la ao problema da droga. O problema da droga é tão sério que afeta sobremodo a violência em toda parte do país. Mas em Alagoas, hoje todos os estudos indicam que depois da vinda do Fernandinho Beiramar, que esteve aqui durante um determinado período, como se fosse Alagoas uma colônia de férias, com a sua saída do estado de Alagoas, a droga disseminou-se e, consequentemente, o número de crimes aumentou, e esse número de crimes, principalmente de homicídio e também crimes de roubos e de furtos, onde as vítimas no homicídio são principalmente jovens. Isso aconteceu com a vinda, então, do Fernandinho Beiramar. Como foi que ele ficou preso? Como é que ele teve acesso? Como é que aconteceu esse processo, então? É uma pergunta interessante. Como o Beiramar, preso no estado de Alagoas durante um determinado período, coincidiu da vinda das drogas. Consequentemente, o Beiramar aqui atraiu aquelas pessoas que lhe rodeiam e que fazem parte do cartel da droga para que no estado de Alagoas viesse. E se descobriu aqui um grande mercado. Consequentemente, não existe droga sem que haja um dinheiro no meio. E a partir daí, em função do dinheiro, consequentemente, ela disseminou-se, onde os jovens passaram a ser as maiores vítimas e o crime também teve um descontrole. Ele encontrou, será que esse pessoal que veio junto com o Beiramar encontrou vulnerabilidade no sistema de segurança pública do Estado? Eu diria que sim. O estado de Alagoas há uma carência de policiais de aproximadamente 8 mil policiais. Isso na esfera da polícia preventiva, que é um policiamento ostensivo, que é o policiamento militar. E na esfera investigativa, na Polícia Civil, de há muito se fala também na carência de pessoal. Consequentemente, se não há um policiamento na rua, se não há um policiamento presente e há uma ausência de políticas afirmativas, de políticas públicas, consequentemente o crime ocorre. Você sabe muito bem, Mozart, que no caso aqui de Arapiraca, certo? De janeiro a junho, eu disse em entrevista anterior, aconteceram 577 furtos de veículo. Em 2013? Em 2013.
2013, aliás. Vamos fazer o seguinte, vamos para o próximo bloco, a gente vai para o intervalo e a gente vai comentar esses números que são preocupantes. Estamos passando do final, do meio do ano, né? Se aproximando do final e as perspectivas são de dobrar. No próximo bloco a gente volta com a entrevista com o Dr. Magela. É logo depois do intervalo. Você gosta de uma boa comida oriental? Então venha para o Teppan Oriental Itaishi. Aqui você encontra boa comida japonesa e chinesa. No Teppan você pode saborear os melhores sushis e sashimis, além das mais diversas variedades da comida japonesa. No Taishi você encontra deliciosa comida chinesa e as chapas de carnes e peixes. Em Arapiraca, na Avenida Ceci Cunha, e no Arapiraca Garden Shopping. Em Maceió, no Maceió Shopping e no Parque Shopping Maceió. E na Avenida Fernandes Lima. Teppan Oriental Itaishi, o melhor da comida oriental. Mar azul, águas cristalinas e areias brancas, um paraíso tropical. Assim é o local onde fica o Grande Oca Maragogi. Apartamentos confortáveis e suítes para quem precisa de um momento especial. Uma enorme piscina com par molhado para refrescar os momentos de calor. O Grande Oca Maragogi oferece ainda moderna boate e um restaurante com cardápio variado. Também estará à disposição dos hóspedes o restaurante Ixos, com um menu idealizado para ocasiões especiais. Grande Oca Maragogi, diferente por natureza. Hotel Sol Nascente, a melhor opção de hospedagem no Agreste Alagoano. Aqui você encontra um oásis para descansar e repor suas energias. O Hotel Sol Nascente possui apartamentos confortáveis, sauna, ampla piscina, bar, lanchonete e academia, além de um auditório para 150 pessoas. O Hotel Sol Nascente oferece ainda um delicioso café da manhã regional. Hotel Sol Nascente, conforto e segurança em Arapiraca. Pousada Coqueiro Verde, a extensão de sua casa em uma das praias mais lindas do Brasil, Japaratinga. Na Pousada Coqueiro Verde, os apartamentos ficam de frente para a praia, alguns com piscina de hidromassagem para você esquecer o estresse. O café da manhã traz no cardápio a regionalidade. A Pousada Coqueiro Verde fica no centro de Japaratinga, com tudo pertinho, onde você pode passear pelas praias e ruas da tranquila Japaratinga. Pousada Coqueiro Verde, a sua praia dos encantos. Faça já sua reserva pelo telefone 3297-1447. E-mail reservas@pousadacoqueiroverde.com. E voltamos aqui para o Ferreiro Grill, no Arapiraca Garden Shopping, com a entrevista com o Dr. Magela Pirauá, que é promotor de justiça e coordenador do núcleo do Ministério Público no Agreste. Dr. Magela, os números da violência em Arapiraca, que o senhor estava comentando no bloco anterior, esses números vão dobrar esse ano? Eu acredito que sim, as expectativas não são muito boas para a nossa tristeza. Em relação ao roubo de veículos, foram 577 roubos de veículos, 517 roubos de veículos de janeiro a junho deste ano. O ano passado foram 577 de janeiro a dezembro. Ora, se nós temos de janeiro a junho 517, consequentemente vai dobrar. Não tem como. Ou até passar, né? Ou até passar. Em relação ao homicídio, eu estive olhando mês a mês, comparando 2012, 2013 com o que ocorre em 2014, certo? Nós teremos também um patamar um pouquinho maior do que foi o ano passado. A conclusão que se tira, para a tristeza de um Arapiraca que cresce, de um Arapiraca que produz, de um Arapiraca em que o seu povo e a sua classe empreendedora empreende bastante, os empresários de Arapiraca são extremamente ativos e produtivos. Para a nossa tristeza, os homicídios vêm aumentando, os roubos de veículos vêm aumentando. E registro 80% desses furtos e desses roubos se concentram em motos. Qual foi a conclusão que se chegou? É de que, no caso específico, a droga está no meio disso tudo, para gerar renda para aqueles que praticam esse determinado crime, no sentido de adquirir a sua droga, certo?
Então, os números também apontam, me diga assim, nos dados que o senhor tem, apontam a presença do jovem, do adolescente, qual é a faixa etária que está praticando esses crimes? olha, se situa, principalmente quem é vítima dos homicídios, é numa faixa entre 18 e 29 anos. Arapiraca, inclusive, tem um percentual maior do que Maceió. Salvo engano, são em torno de 56% dos homicídios. As vítimas estão nessa faixa de 18 a 29 anos. O que precisa, sobretudo, é que todos os poderes constituídos funcionem. A ausência do Estado não se verifique. Haja a presença do Estado através de suas polícias, civil e militar, haja a presença do Estado através do processo da educação, que está ausente inclusive, e haja a presença do Estado na reurbanização, na urbanização de muitos locais, inclusive em Arapiraca, que sequer são urbanizados, as pessoas sequer têm moradias, moram em favelas, onde não existe propriamente o imóvel onde eles se encontrar. Então, tudo isso é um caldeirão que favorece a criminalidade. Ações sociais para tentar resgatar o adolescente e o jovem do crime, né? Doutor Magela, me diga o que é preocupante, sobretudo, Mozart, lhe interrompendo um instante, é que se criou no estado de Alagoas, em Arapiraca não foge a regra, o que é perigoso, diga-se de passagem, a cultura da violência. A cultura da violência. Então, Alagoas hoje é uma cidade, e Maceió é a capital mais violenta do país. O estado de Alagoas é um dos estados mais violentos do país. Arapiraca é a 9ª cidade mais violenta do país, onde disseminou-se uma cultura, onde se está se aceitando isso de forma quase que natural. O que deve ter, principalmente um futuro governo, toda uma preocupação nesse sentido, no sentido de quebrar aquilo que as pessoas e o próprio mundo do crime está aceitando como uma cultura. Uma cultura é aquilo que se instala, você sabe muito bem enquanto jornalista, é aquilo que se instala e que se adquire o hábito. Cultura é o hábito de se fazer aquilo. Então, o problema da violência, outro dia eu conversava com um amigo e colega meu da área criminal e ele dizia, eu concordei perfeitamente com ele, em Alagoas está se criando, e um autor em relação a esse ponto já dizia, uma cultura de violência. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco a gente vai debater a questão da maioridade. Arapiraca tem um dos maiores índices também de menores participando de crimes. E a impunidade com relação aos menores é uma preocupação e hoje é tema de debate em vários segmentos. Depois do intervalo a gente volta com a entrevista com o Dr. Magela. Você gosta de uma boa comida oriental? Então venha para o Tepão Oriental Itaishi. Aqui você encontra boa comida japonesa e chinesa. No Tepão você pode saborear os melhores sushis e sashimis, além das mais diversas variedades da comida japonesa. No Taishi você encontra deliciosa comida chinesa e as chapas de carnes e peixes. Em Arapiraca, na Avenida Ceci Cunha, e no Arapiraca Garden Shopping. Em Maceió, no Maceió Shopping e no Parque Shopping Maceió. E na Avenida Fernandes Lima. Tepão Oriental Itaishi, o melhor da comida oriental. O Salão Top Studio é o ponte da beleza e do requinte em Arapiraca. Seu atendimento é diferenciado, pois tem profissionais capacitados e experientes. No Top Studio você encontra serviços especiais, como limpeza de pele e o tratamento exclusivo com bulbo raiz. Em parceria com a Noiva Linda, o Top Studio oferece preparação para casamentos e eventos sociais. A noiva pode contar com os serviços de prova de maquiagem e de cabelo. Conforto, ambiente super agradável e estacionamento exclusivo. Seja top, seja Top Studio. Top Studio, vem pra cá! Alagoas não é só litoral. O nosso sertão possui lugares lindos e a agência de turismo Pioneiro leva você até lá.
Uma dessas maravilhas são os cânions do Rio São Francisco. Conheça também a primeira hidrelétrica do Nordeste, Angiquinho, o Museu Delmiro Gouveia e as cidades de Piranhas e Água Branca. Faça já a sua reserva através dos telefones 082-8884-4223 e 9919-6060. O Pioneiro, uma história bem presente. Requinte e conforto em hospedagem você encontra no Hotel Nossa Senhora do Rosário, em Delmiro Gouveia. Apartamentos amplos e confortáveis, além do requinte e elegância que você merece. Área de lazer, área de estacionamento e o mais completo e delicioso café da manhã, além de um atendimento personalizado para você que é especial. Hotel Nossa Senhora do Rosário, Rua Floriano Peixoto, Delmiro Gouveia. Telefone 3641-1263 e 3641-1776. E voltamos com a entrevista com o Dr. Magela Pirauá, que é promotor de justiça e coordenador do núcleo do Ministério Público aqui no Agreste. Estamos no restaurante Ferreiro Grill, aqui no Arapiraca Garden Shopping. Dr. Magela, um debate polêmico que realmente está surgindo em todos os setores da sociedade. A questão da maioridade criminal. Hoje, Arapiraca tem um grande índice de menores sendo usado pelo crime para praticar roubos, assaltos e homicídios. O que você se refere, e deve ser um tema hoje, e já é um tema nacional, a redução da maioridade penal. Inclusive é um dispositivo constitucional. São inimputáveis os menores de 18 anos. O que é que a norma constitucional afirma? São inimputáveis. Eles não respondem como se houvessem praticado um crime nos moldes do Código Penal. O meu posicionamento é que deve haver a redução da maioridade penal. O Código é de 1940. Consequentemente, o jovem daquela época, ele não tinha um discernimento e nem tinha a própria sociedade como um todo, não tinha essa realidade que nós hoje vivenciamos. Eu sou favorável em que haja redução da maioridade penal para os 16 anos. Para 16 anos. Para 16 anos. A partir dessa idade, eles passem a ser penalmente responsáveis. Uma outra coisa também, Mozart, que tem que ser encarada com muito realismo, é a questão do sistema penitenciário. O penitenciário existe para reeducando, né? Olha, não é punir, é reeducar. Essa é a filosofia da questão prisional. Olha, eu, enquanto professor de direito penal, que fui durante algum período, sempre orientei meus alunos e os ensinei no sentido de que a pena, ela tem uma função preventiva e uma função o primeiro item é uma função preventiva e a outra é a resposta da sociedade em relação ao injusto que aquele cidadão cometeu e, portanto, deve ser punido por aquele injusto, certo? Deve ser punido por aquele injusto. Então, eu não cometo crime porque se eu o fizer, há uma pena. Então, aí a pena funciona como prevenção. E, por outro lado, a pena funciona como uma punição em relação ao injusto que eu fiz. A reeducação surge dentro desse contexto. Agora, o sistema penitenciário brasileiro, ele deve sofrer, ao meu ver, uma tremenda reformulação, uma total reformulação, porque nos modos em que ele se encontra, aquele que cometeu um injusto penal, ou seja, transgrediu o Código Penal, ele vai para o sistema penitenciário atual existente no Brasil e se torna um verdadeiro criminoso. Na verdade, ele não se reeduca, ele se educa para o crime, o que é diferente. Então, esse sistema penitenciário, ele deve ser totalmente revisto. E diga-se de passagem, por exemplo, eu sou contrário à progressão de pena. Não. A pena no Brasil, Mozart, é outra coisa interessante.
a pena 20 anos. Você não cumpre 20 anos. Sai com quantos anos? Um bom comportamento? Ou um sexto, ou um terço aos benefícios das progressões, certo? Então a pena no Brasil é uma coisa até certo ponto abstrata, ela é meio abstrata, ninguém cumpre. Deveria ser cumprido agora. Ele ser ali no sistema penitenciário, ser tratado com toda a dignidade, com todo o respeito. Agora, efetivamente, sentir-se o peso do cumprimento da pena. E não nos moldes que é hoje, vai para o sistema penitenciário, lá há uma completa ausência também do Estado em relação à própria punição que o Estado impõe àquele que transgrediu a regra, aquele que transgrediu a norma penal. Quer dizer, e se torna ali, ao invés de se reeducar, ele se educa para o crime. Ele entra ruim e sai pior da penitenciária. Ele às vezes não entra nem tão ruim. Eu diria que ele não entra, ele entra para um cumprimento de uma pena a qual ele transgrediu e que merece ser apenado, ele merece cumprir, ele merece ser punido. Ele não entra nem ruim, mas ele ali se torna péssimo, horrível. Doutor no crime. Doutor do crime. Ele se especializa no crime. Então, o Brasil tem que enfrentar isso, seja os governantes que vierem, e dar uma olhada nesse sistema penitenciário, dar uma olhada na Lei 7.210 da execução da pena, certo? E oferecer condições para que ele responda pelo mal que ele cometeu e efetivamente cumpra toda a pena. Vamos para o intervalo novamente e a gente volta daqui a pouco conversando sobre a formação do policial no combate ao crime e o envolvimento de muitos policiais também com o crime. É logo depois do intervalo. Crianças e adultos, todo mundo quer provar mingau de cremosina que acaba de chegar. Sabor de chocolate, morango e banana, tem sabor de baunilha, olha só que bacana. Rápida digestão, contém 10 vitaminas, saboroso, rende mais, é econômico, é mingau cremosina. Fique bem alimentado e protegido com mingau cremosina. Cremosina é coringa, todo mundo gosta, todo mundo quer. Em Delmiro Gouveia você pode contar com o posto Nossa Senhora do Rosário Ipiranga. Aqui você tem combustível com qualidade garantida, além de um atendimento diferenciado. No posto Nossa Senhora do Rosário Ipiranga, você conta também com a loja de conveniências com deliciosos lanches e bebidas, além do saboroso café expresso especial, único na região. Posto Nossa Senhora do Rosário Ipiranga, onde você é especial. Rua Floriano Peixoto, Centro, Delmiro Gouveia. A Prefeitura de Arapiraca está trabalhando para a sua vida melhorar. Com o programa Minha Casa Minha Vida Rural, a Prefeitura está realizando o sonho da casa própria para mais de 300 famílias. São homens e mulheres que vivem no campo, como o Daniel, aqui do Mundo Novo, que comemora a construção da sua casa nova. Graças a Deus, eu e minha família estamos muito felizes de estar realizando o sonho da nossa casa própria, graças ao programa Minha Casa Minha Vida Rural. Trabalhando pra você! E o investimento para o homem do campo continua. Através do PAC, a Prefeitura entregou máquinas e veículos que estão reforçando o trabalho na agricultura familiar. Aqui no Poção, as máquinas da Prefeitura preparam o solo para o cultivo do abacaxi. Fala aí, dona Judite. Antes, o trabalho aqui se tornava mais difícil porque era tudo manual, mas agora, graças a Deus, com a ajuda da Secretaria da Agricultura e das máquinas, tornou tudo mais fácil. Os produtores estão muito contentes, nós só temos a agradecer. Tá trabalhando, tá! Tá vendo aí? A Prefeitura trabalha, sua vida melhora. Trabalho, trabalho, trabalho! E voltamos com a entrevista com o Dr. Magela Pirauá, promotor de justiça e coordenador do núcleo do Ministério Público aqui no Agreste. Estamos aqui no restaurante Ferreiro Grill, no Arapiraca Garden Shopping, né? Esse belíssimo restaurante que você precisa frequentar. E a pergunta que não quer se calar, doutor Magela, existem os criminosos e os policiais, né? E existem policiais criminosos, aqueles que estão envolvidos com crimes e muitas vezes entram na polícia para ficar a serviço do crime, né? Nessa semana, mês passado, a notícia de 8 policiais militares presos, envolvidos com o tráfico de drogas. Como é que a gente pode confiar na polícia e que tem integrantes envolvidos com o crime?
Eu entendo que deve-se continuar confiando na polícia. A sociedade deve continuar Precisa, né, doutor Major? Precisa confiar na polícia e deve continuar na polícia. Felizmente é um pequeno número que comete isso e que se torna pior do que um bandido. E como pior do que um bandido, este policial deve ser tratado. Ao meu ver, a pena para ele deve ser exacerbada, sem nenhum privilégio, condenado com todos os rigores, preso e continuar preso, sendo tratado de uma forma a mais forte e grave possível. Estava usando da prerrogativa de autoridade pública, né? Usando da prerrogativa de uma autoridade pública para facilitar exercer o crime em nome do Estado, certo? Quer dizer, é um agente público do Estado que, no exercício de uma função policial, protege o criminoso e ajuda o criminoso a cometer o delito. Este cidadão, se é que podemos assim chamá-lo, deve ser punido com todo o rigor. E nós, cidadãos, devemos continuar confiando na polícia, porque com todas as dificuldades, se não houvesse polícia, seria desastroso, seria o caos, seria a perturbação total, certo? E a sociedade não viveria numa situação de caos. Com a ausência da polícia se estabeleceria o caos. Consequentemente, todos nós seríamos penalizados. Majela, é preciso fazer uma peneira dentro dos quadros da polícia também, porque inclusive um colega seu, promotor de justiça, que tivemos contato, ele disse que toda vez que solicitava uma blitz na cidade, a blitz dava em resultado zero. E aí o próprio comandante lá do batalhão descobriu que havia policiais passando as informações para os traficantes. Quando foi feita a blitz por um grupo de policiais de outra cidade, a blitz se deu efeito. É preciso fazer uma peneira, é preciso limpar a polícia também? Eu diria que, além disso que você menciona, certo? Ter um cuidado maior, aqueles que ingressam efetivamente na polícia, passar por um processo de verificação da sua personalidade, do seu caráter mais apurado, certo? Eu diria que precisamos também, uma vez se tornado policial, através de um curso extremamente rigoroso, deveria se funcionar com mais eficiência, com mais acuidade as corregedorias. Se as corregedorias tivessem um planejamento mais eficaz, provavelmente muitas falhas de policiais hoje que se adentram no mundo do crime, eles não tivessem florescido com tanta facilidade. Ou às vezes já entram pertencendo ao mundo do crime a serviço, né, para se alistarem ali. Do mundo do crime. Então, as corregedorias, quer da Polícia Civil, quer da Polícia Militar, elas deveriam ser mais efetivas, mais presentes, mais fiscalizadoras. Inclusive, você se referiu há pouco a uma pleiade de policiais, um conjunto de policiais, foi preso. Façam uma ação enérgica do Ministério Público. Quantos gestores se respondem hoje, penalmente e civilmente, por uma ação enérgica, destemida, serena e firme do Ministério Público? Bem, a entrevista é ótima, mas a gente tem um tempo, né, doutor Majela? E vamos voltar ainda a debater segurança pública, violência, né, ao combate ao narcotráfico, a questão dos princípios que movem e deveriam funcionar nos presídios no sentido de reeducar. A gente fica por aqui, a gente agradece, e no patrocínio, né, do Grupo Coringa e do restaurante Ferreiro Grill, a gente volta na próxima semana com mais Conexão Município.